Este é o Jetsuit de 440 mil dólares, equivalente a... Bom, vou deixar a conversão para vocês. Quase todas as peças foram impressas em 3D, em alumínio, nylon e aço. Tem uma velocidade de voo de 60 km por hora, podendo chegar a 136 km por hora, com uma autonomia de 5 a 10 minutos de voo. Este é um Jetsuit, ou seja, um traje a jato. Você provavelmente deve lembrar de um cara muito famoso por usar um, só que a dele tinha alguns recursos extras. Já este, projetado pela empresa Gravity, não possui arma... Bom, deixa pra lá. A diferença deste Jetsuit dos tradicionais jetpacks é que, além do jato na mochila, este possui também 2 motores a jato em cada braço, usados para direcionar o voo. Ou seja, você literalmente veste o veículo. Não parece muito fácil de voar, mas a sensação deve ser incrível. Finalmente parece o futuro que imaginávamos antigamente, só faltam os carros voadores, mas pelo menos as nossas estradas são boas. Bom, vamos ver um pouco mais sobre a engenharia do traje. O Jetsuit Daedalus Mark I foi desenvolvido pelo Richard Browning, um ex-soldado da Marinha Britânica e fundador da empresa Gravity, em 2017. Ele testou diversas variações do traje até chegar na atual. No início era um motor em cada braço, depois 2 em cada braço. Então ele colocou mais um em cada perna, mas mesmo conseguindo realizar alguns voos, ele era muito instável. Quando estava muito próximo ao solo, a pressão do ar no bocal era maior e também o empuxo. Quando se afastava, a aceleração se reduzia bruscamente, dificultando o controle. Além disso, quando o corpo deixa de tocar o solo, inconscientemente tentamos pisar em algo para nos apoiar novamente, pedalando no ar. Isso tornava a decolagem extremamente difícil. Outro ponto era que, quando aproximava os motores dos braços aos das pernas, o ar quente dos motores dos braços era sugado por eles, o que os sobreaquecia e levava ao desligamento de segurança. E por último, com os motores próximos ao solo, havia um risco maior de detritos serem sugados pelos motores, os danificando. Eles resolveram isso deslocando os 2 motores das pernas para o quadril, tornando o sistema muito mais estável. Eventualmente, eles uniram os 2 do quadril em um maior e o fixaram nas costas, alinhando com os dos braços e formando um tripé, que é o sistema mais estável de todos. Dessa forma, a pilotagem ficou muito mais fácil. Quase todos os componentes do traje são impressos em 3D, incluindo partes em alumínio, nylon e aço na parte traseira. Eles fizeram isso utilizando uma impressão em 3D que derrete o pó de metal com um laser. Com isso, Richard e sua equipe conseguiam testar várias adaptações do traje e evoluir rapidamente através da tentativa e erro, com baixo custo. Cada um dos motores dos braços possui 220 N de empuxo e o motor das costas 550 N. Considerando a posição do corpo, os motores ficam um pouco inclinados em relação ao eixo do empuxo. Dessa forma, o empuxo resultante na vertical é de 820 N. Com isso, o peso máximo do piloto que o traje consegue aguentar atualmente é de 84 kg. Lembrando que o correto é dizer que pesamos em quilogramas-força ou em newtons, e não em quilogramas. O acionamento e controle da potência dos motores é feito por um gatilho na mão direita. Quanto mais é pressionado, mais potência na saída. O capacete é extremamente leve e equipado com um visor que mostra informações como dados sobre os motores e nível de combustível, transmitidos de forma sem fio pelos controladores na mochila. O computador também reduz a potência dos motores conforme o combustível vai sendo consumido, ficando cerca de 3 kg mais leve a cada minuto. O Jetsuit utiliza microturbinas a gás como sistema de propulsão, semelhantes àquelas dos aviões a jato, só que bem menores. As 5 microturbinas do traje utilizam como combustível querosene de aviação ou diesel premium, que fica armazenado nas laterais da mochila. A querosene utilizada tem bem menos risco de incêndio do que a gasolina comum, pois é mais difícil de formar uma nuvem de vapor, que seria explosiva.
Uma dúvida que pode surgir é como a roupa não pega fogo com o calor que sai dos motores? Os gases saem dos motores a uma temperatura em torno de 500 graus Celsius, mas como o ar é um ótimo isolante térmico, o calor se dispersa rapidamente. É como acontece com um secador de cabelo. Se você coloca a mão muito próximo, pode se queimar, com a temperatura podendo chegar a 70 graus. Mas a alguns centímetros de distância, o calor já é bem menor. O inventor e piloto Richard Browning disse que passou o bocal dos motores pela perna algumas vezes, vestindo a calça do traje feita de um tipo especial de algodão, e somente chamuscou um pouco a superfície do tecido. Atualmente, o jetsuit da Gravity consome mais de 3,5 litros de combustível por minuto. Mas a empresa também está trabalhando em um modelo com asas, o que cria muito mais sustentação e reduz bastante o consumo de combustível, podendo consumir até 10 vezes menos. Além deste modelo, eles também estão desenvolvendo um elétrico. Essa tecnologia poderia aumentar a eficiência absurdamente. O problema do modelo elétrico é que, atualmente, o tempo de voo do protótipo é de apenas alguns segundos. A empresa não revelou detalhes do modelo, mas o motor deve ser parecido com este do vídeo. Se você está pensando que no futuro você poderá ir trabalhar com seu jetsuit para evitar o trânsito, provavelmente vai demorar um bom tempo. Um dos motivos é que esses motores a jato produzem muito ruído, sendo necessário que o piloto e as pessoas ao redor usem protetores auriculares para não ter a audição prejudicada. Tem que evoluir muito para chegar em um protótipo com ruídos aceitáveis, ou desenvolver a versão elétrica que a Gravity mencionou. Outro motivo é que, com este modelo atual, os pilotos devem ter uma boa coordenação motora e preparo físico. Neste quesito, ponto para os jetpacks. Apesar de que, pelo que dá para perceber nos treinamentos dos pilotos amadores nos vídeos, não parece ser tão difícil assim de voar. O risco da queda também é algo a se considerar. Há uma zona entre 10 e 200 metros de altura em que o piloto fica muito alto para sobreviver e muito baixo para utilizar um paraquedas. Por isso que os testes geralmente são feitos voando sobre a água e a poucos metros de altura. Mas claro que eles fazem isso agora porque é um protótipo e imprevistos acontecem. Mas andar em uma moto a 100 km por hora também não é muito seguro. Uma solução poderia ser voar mais alto e utilizar paraquedas, já que, segundo os inventores, o traje poderia atingir uma altura de até 6.000 metros. A partir disso, o ar rarefeito cortaria a potência dos motores. Como é um produto inovador, ainda não há um mercado formado, mas o setor militar já se mostrou bastante interessado. A Gravity chegou até a fazer um teste com um rifle montado sobre o ombro. De onde será que eles tiraram essa ideia? Bom, o rifle, que no teste era de airsoft, era controlado pelo capacete, mirando onde a pessoa está olhando. Ainda não se sabe se alguma agência militar se interessou pela aplicação, mas antes mesmo da implementação, o secretário de Defesa do Reino Unido parecia bastante entusiasmado com possíveis usos militares para o traje, afirmando que poderia ser usado para fazer abordagens em navios inimigos. Claro que seria necessário melhorar o ruído e o tempo de voo. Mas a empresa está focada mesmo em fazer o voo do jetsuit virar um esporte, como a corrida de Fórmula 1, popularizando o traje e também incentivando uma competição saudável para acelerar o desenvolvimento da tecnologia. Enquanto isso, além de vender o traje por $440 mil, tendo vendido 2 até o momento, a empresa também vende a oportunidade de voar com o traje em um treinamento de 2 dias, que custa em torno de $20 mil. Como é uma invenção muito inovadora, é normal ainda não ter um mercado definido. Imagina como deve ter sido para o Edison tentar vender lâmpadas lá em 1800 e pouco, não tendo ainda nem instalação elétrica nas casas. Essas inovações também servem para dar o incentivo inicial necessário para o avanço de tecnologias ainda não exploradas, como Elon Musk fez com a SpaceX e a Tesla. Tendo ou não algum potencial de mercado, uma coisa é certa, deve ser incrível a sensação de liberdade de voar nesse jetsuit. Este foi o Integrando Conhecimento. Inscreva-se para ver mais conteúdo sobre engenharia e tecnologia. Até a próxima!